o 7º ano. O tema hoje abordado, deixa eu ver aqui, certo? Os germânicos e a Idade Média. Eu vou fazer como eu faço sempre, dos meus alunos, eu tenho um texto que eu utilizo, e conforme eu vou lendo o texto, eu vou explicando para vocês. Então vamos lá, os germânicos e a Idade Média. Entre os séculos V e VI, muitos domínios germânicos se formaram na Europa Ocidental. Como o líder guerreiro tornou-se rei. A guerra era um elemento central na vida dos povos germânicos. Por isso, o chefe guerreiro era uma figura muito importante. As vitórias desses líderes nas guerras proporcionavam terras para a agricultura, garantindo a sobrevivência de todo o povo e o poder da aristocracia. Inicialmente, os líderes guerreiros eram aclamados por uma assembleia, o Comitatus. Uma assembleia que eles tinham, um grupo de pessoas que decidiam quem eles iam eleger ou não. Os eleitos dirigiam o bando armados das conquistas e depois da vitória dividiam o butim entre eles. Butim, espólio, tudo que era conquistado por meio da guerra. Tudo que eles conquistavam depois dessa decisão, dessa reunião, eles dividiam entre eles. Com o tempo, essa liderança passou a ser hereditária. Acreditava-se que o eleito descendia dos deuses ancestrais da tribo e era, portanto, uma figura sagrada. Bem característico da época, né? Fazer a divinização dos comandantes para poder ter aquele poder maior sobre eles, né? Com a entrada dos germânicos nos territórios romanos, os líderes guerreiros passaram a dominar grandes extensões de terra e tornaram-se reis. As realezas germânicas. Quando os povos germânicos saquearam terras e cidades romanas, eles provocaram a fragmentação do poder imperial. No lugar do poder centralizado romano surgiram realezas, em que o poder era local e exercido por um rei. Quer dizer, vai sair aquela figura do imperador e vai começar a aparecer, né, os reis característicos da Idade Média. As realezas germânicas não possuíam instituições como as romanas, senado, tribunos da plebe, magistrados, para assimilar elementos da cultura romana na organização dos reinos. As leis baseavam-se nos costumes, e essas antigas tradições eram transmitidas oralmente de geração para geração. Então, conforme foi introduzido, o povo germânico foi se introduzindo à cultura romana, eles foram também adquirindo a cultura romana. Alguma coisa eles conseguiram adaptar à sua. Esse sistema é chamado de direito consuetudinário. Quer dizer, consuetudinário é o sistema que eles utilizam para esse tipo de leis que eles estavam aplicando. Predominou nos novos reinos, muitas vezes convivendo com práticas do direito romano. Ainda com a pitadinha do direito romano junto com o que eles aplicaram. Os germânicos nem sempre aplicavam a justiça interpretando a lei escrita. Muitas vezes, para resolver um conflito, eles recorriam ao ordário, ou juízo dos deuses. O teste podia ser um duelo ou uma prova pelo fogo, segurar um ferro em brasa, ou pela água, ser lançado à água preso a uma pedra. O resultado dessa prova era considerado uma manifestação dos desejos dos deuses. Então, eles tinham sempre uma maneira divina de julgar as coisas, né? Também muito característica ainda da época do início das civilizações, né? Eles vão sempre divinizar os seus reis, as suas atitudes, e regras como essas eram muito aplicadas. A antiguidade era infestada desse tipo de manifestação. Bom, vamos agora falar a Europa dos germânicos. A fixação dos germanos nas terras do antigo Império Romano do Ocidente ocorreu em duas fases. A primeira fase, durante o século V
e o início do século VI, por meio da guerra e de alianças, guerreiros germânicos estabeleceram-se em terras das antigas aristocracias romanas. Como eles não possuíam uma organização estatal, como os romanos, nem instituições para administrar os territórios conquistados, seus domínios não eram duradouros e esses povos viviam em conflito entre si. Foi o que ocorreu, por exemplo, com os domínios estabelecidos pelos vândalos, suevos, ostrogodos e visigodos. Quer dizer, esses povos eles brigavam entre si, quer dizer, eles não mantinham uma união, né, uma comunhão, como era no Império Romano. Né? Então cada povo desse ia tentar disputar o território deles mesmos. A segunda fase ela vai ser marcada a partir do século VI. Alguns povos germânicos estabeleceram domínios duradouros em terras da Europa. Foi o que ocorreu com os francos na Gália, com os anglo-saxões nas Ilhas Britânicas, atual Grã-Bretanha, e com os lombardos da Península Itálica. Esses povos migraram lentamente e consolidaram seu poder sobre grandes extensões de terra a partir de um certo centro político mais fortalecido. A criação de domínios germânicos duradouros contribuiu para assentar as bases da futura Europa feudal. Bom, eles vão se utilizar desses meios, né? E conforme eles vão pegando esses territórios, eles vão já criando o sistema feudal, quer dizer, já vão começando a formar essa ideia do feudalismo na Europa, certo? Vamos falar agora um pouquinho dos vândalos. Os vândalos eram um povo germânico que se fixou na Andaluzia, na atual Espanha, em 409. Eles eram o único povo germânico que possuía uma frota marítima. Foi com essa frota que aproximadamente 80 mil vândalos partiram para o norte da África em 429. Instalados no local, eles interromperam as relações comerciais entre o norte da África e Roma, que se abastecia do trigo cultivado nessa região. O domínio vândalo na África não durou muito. Em 534, tropas bizantinas aniquilaram o rei no vândalo, certo? Então eles vão prejudicar Roma também, com esse domínio africano. Eles vão dominar um pouco também da parte marítima, mas depois vai ter a sua queda com o ataque bizantino. Bom, essa foi a aula do 7º ano e na próxima aula a gente continua. Aproveitem bem esse material. Eu não costumo dar para os meus alunos, é o texto que eu dou a eles, uma explicação básica para vocês fazerem como resumo da matéria de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.